Seja muito bem-vindo, muito bem-vinda! E antes da gente começar, eu já quero te dizer que aqui nesse canal nós discutimos as técnicas e as estratégias para fazer projetos na metade do tempo. Então, se você ainda não é inscrito nesse canal, já fica o convite aqui para você. Clica aqui embaixo, se inscreve nesse canal e não deixe também de me seguir lá no Instagram para você aproveitar todo o conteúdo que eu compartilho por lá. Meu nome é Jefferson Sandrin e no vídeo de hoje nós vamos falar sobre qual ou quais as formas mais rápidas de criar terrenos dentro do Revit. E nós vamos usar o Revit para criar terrenos por um motivo bem específico. Eu não sei se você sabe, mas eu aconselho o uso do Revit porque esse software foi desenvolvido para ajudar arquitetos e engenheiros a criar projetos de forma rápida e eficiente, sem que houvesse a perda de informações enquanto você estiver projetando. O ponto positivo é que o Revit é extremamente flexível na criação de projetos. O que eu quero dizer com isso é o seguinte: você consegue criar e analisar qualquer tipo de projeto com esse software. Seja um projeto de arquitetura, interiores, engenharia ou até mesmo um estudo de implantação e de terrenos. Por isso que nós vamos usar esse software para fazer esse estudo. Trabalhar hoje com ferramentas inteligentes e versáteis são a grande sacada do momento, uma vez que você não precisa migrar de um software para o outro e você acaba concentrando todas as suas energias em um único lugar. A consequência de usar um software tecnologicamente mais avançado é que você acaba evitando aquele monte de retrabalhos desnecessários ao criar e editar o seu projeto. A gente sabe que fazer projetos dá trabalho, mas uma coisa é você ter trabalho para fazer um projeto, a outra é você ter trabalho para corrigir os desenhos do seu projeto, porque houve alguma alteração e aquilo impactou em mudar alguns cortes, plantas e vistas. Estamos em 2023. Já não dá para ficar acreditando que corrigir desenhos no computador é a realidade de todo arquiteto, não é mesmo? Muitos até dizem que o retrabalho é aquilo para o estagiário fazer. Mas falando bem a verdade, nem estagiário merece ficar corrigindo aquele monte de linha no AutoCAD, uma vez que ele pode te ajudar a criar e solucionar projetos através de ferramentas que são fáceis de manusear e simples de gerar esse monte de desenho. Não sei você, mas eu, Jefferson, odiava criar terrenos usando o SketchUp. Primeiro que os meus terrenos pareciam uma escada. Eu só dava o push nas curvas de nível e ia criando ali a topografia. E segundo que criar a topografia com aquela sandbox é mega contraintuitivo. Porque se você tiver que alterar algo, precisa gerar tudo aquilo de novo. E eu ficava assim, cara, como assim? A cada alteração eu tenho que refazer tudo isso? Não é possível. Não é possível que o processo é bem por aí. E olha como é que é simples fazer isso dentro do Revit. Se aqui dentro do programa eu precisar alterar a topografia, eu faço o seguinte, eu seleciono a minha topografia, venho aqui nas opções de modificar os subelementos, seleciono aqui, posso pegar qualquer um dos pontos dessa minha topografia e alterar. Então eu poderia dizer que esse ponto aqui, que está na curva 167, eu vou alterar ele para a curva 169. E eu vou fazer isso com os demais pontos também. Então seleciono esse outro e altero todos eles, jogando eles lá para a curva 169. Pronto, tudo isso alterou ali a minha topografia e eu já fiz essas alterações sem perder aquele monte de tempo. Então basta selecionar a sua topografia, fazer algumas alterações e automaticamente ela já vai aparecer dentro do seu projeto, sem que você precise ficar perdendo muito tempo criando isso. E eu sei também que você chegou nessa aula para aprender a fazer terrenos e é isso que nós vamos ver. Mas acho que vale a pena a gente começar do zero, né? Para você entender certinho como é que funciona e para você não ter erros na hora de fazer a sua topografia. Então vamos começar do zero para você pegar o fio da meada e conseguir aplicar nos seus projetos? Primeiro ponto que você precisa anotar: se você usar o Revit para criar os seus projetos, você vai poder usar as horas dos outros profissionais para economizar as suas horas de trabalho. Vou te explicar melhor. Eu poderia fazer uma topografia do zero, criar ela tintim por tintim, mas eu vou ser mais inteligente.
Vou pegar as horas que o topógrafo gastou lá no local, medindo o terreno e todas aquelas curvas de nível, e eu vou trazer isso para dentro do Revit para economizar o meu trabalho. Então, eu vou usar as horas dele para economizar as minhas horas de trabalho. Primeiro ponto, pego o DWG que o topógrafo gerou, então eu vou vir aqui em inserir, importar CAD, seleciono o DWG, faço as configurações aqui de colocar preto e branco, aqui eu peço para vir em metro e posiciono o local que eu quero ele, manual centro, clico em abrir e trago o DWG que aquele meu topógrafo gerou. Beleza, fiz isso daqui. Agora eu vou fazer o seguinte, vou lá no meu 3D, seleciono aqui em cima a opção de massa e terreno, seleciono sólido topográfico, criar da importação, criar do arquivo CAD, seleciono meu arquivo CAD aqui, marco somente as curvas de nível que eu quero. Então vou dizer marco nenhum, curvas TG, ok e pronto. Olha aqui, o Revit criou para mim, nesse exato momento, a topografia com base em todo aquele estudo e todas aquelas horas que o meu topógrafo passou lá no terreno. Isso que eu te mostrei faz parte de um fluxo de trabalho otimizado. Sabendo fazer esse tipo de coisa, você reduz as suas horas de trabalho pela metade, sem precisar ser um expert dentro do programa. Uma novidade que nós temos dentro do Revit 2024, ela é realmente muito boa. Pode anotar aí, porque essa vai te ajudar. Agora, dentro do Revit, você pode criar as camadas do seu terreno. Isso te traz um controle maior sobre a topografia que você está criando ou está alterando. Quer ver como é que a gente faz isso? Aqui, ó, você tem sempre um terreno genérico, mas você pode selecionar ele, vir aqui em editar o tipo. Dentro de editar o tipo, você vai na estrutura. Dentro da estrutura, você vai adicionar as camadas que você quer. Então, eu vou pegar aqui e vou colocar nessa camada, eu quero grama. E vou colocar a espessura da grama como 10 centímetros. E na de baixo, eu vou colocar terra. Colocar aqui 2 metros de terra. Dou um ok, aplico essas alterações e pronto. Agora eu tenho um terreno aqui com essas alterações e com as camadas já disponíveis aqui para alterar. Basta selecionar ele, vir em editar o tipo e você vai conseguir visualizar, ó, o seu terreno ali alterado com as camadas que a gente criou. Então, olha como é que é simples fazer isso. Agora, imagina só você criar vários tipos de terrenos para os seus projetos de paisagismo. Projetos de canteiros com vegetações, projetos de corte e aterro, projetos que você vai usar no dia a dia. Então você pode duplicar o seu terreno e criar infinitas possibilidades. Basta adaptar o conhecimento à sua necessidade e começar a ter menos retrabalhos na hora de criar os seus projetos e criar aqueles detalhes que você precisa. É só replicar isso e alterar de acordo com as suas necessidades. De verdade, quando eu comecei a usar o programa, metade das funções que existem hoje não tinha. Lá em 2014 era na raça mesmo. Tinha que fazer até dar certo. E se não desse certo, tinha que continuar tentando para entregar o projeto. Eu precisei investir muitas horas de trabalho em cima da ferramenta para aprender a criar e editar. Tudo isso para não precisar voltar para o AutoCAD nem para o SketchUp. Porque se aqui era difícil fazer o meu trabalho, lá o trabalho, além de ser difícil, era burro. Trabalhar com o AutoCAD e SketchUp era trabalhar de uma forma burra. Hoje, com tantas facilidades dentro de um software BIM, só sofre e vira à noite fazendo projetos quem quer. Desculpa a sinceridade, mas hoje fazer projetos em BIM está bem mais fácil do que ficar desenhando projetos em ferramentas arcaicas. Porque convenhamos, a gente não projeta dentro do AutoCAD. O que a gente faz lá é desenhar o nosso projeto. Então é bem diferente, porque depois você precisa mandar para o SketchUp para daí visualizar aquele 3D. Ou até para outra ferramenta que gere essa visualização. Então você acaba que tem um trabalho ali braçal totalmente desnecessário se você comparar com as ferramentas que nós temos hoje no mercado. Já que eu falei de facilidades, quero te mostrar uma que vai mudar o seu jogo também de quem projeta usando o Revit. Vou te mostrar aqui como fazer ruas e calçadas de um jeito
tão rápido que você vai ter que voltar nesse vídeo para assistir e aprender a fazer isso de novo. Vamos supor então que eu queira criar uma rua aqui, ó, que está na frente do meu terreno. Eu vou fazer o seguinte, eu vou selecionar a topografia, vou subdividir ela. Seleciono ela aqui, seleciono as arestas para subdividir e aqui eu vou finalizar elas aqui, ó, de um jeito que fique fácil de eu completar aqui essa minha rua. Então eu vou fechar ela aqui, vou usar o trim para fechar essa posição aqui. E aqui está criada já o limite da minha rua. Dou um OK e isso daqui é praticamente a minha rua. Vou lá no 3D para te mostrar. Olha aqui, já criou a rua ali. Seleciono ela, coloco um deslocamento. Eu vou colocar um deslocamento aqui, ó, de 5 centímetros se comparado ao meu terreno. Beleza, agora eu seleciono aqui e mudo o material para asfalto. Coloquei o asfalto aqui e pronto, criei um asfalto para aquela minha rua. Vou mudar aqui a visualização para você ver. Olha aqui, já foi criado a rua ali no meu terreno e o melhor de tudo, ela acompanha a inclinação dessa minha topografia. Quero fazer calçadas? A mesma coisa. Vou selecionar o meu terreno aqui, vou subdividir ele novamente, finalizei os limites aqui da minha calçada, dou um OK, volto ali, ó, aqui está criada a minha calçada, e eu poderia dar um deslocamento de apenas 10 centímetros para deixar ali. Mudo o material para concreto, aqui, ó, seleciono ele, concreto, e pronto, agora eu tenho a calçada e a minha rua criada. Posso vir aqui e mudar a alteração das cores, ó, para eu visualizar certinho como é que ficaria. E assim você vai podendo criar ruas e calçadas de uma maneira totalmente nova, sem precisar ficar perdendo tempo e se desdobrando ali em cima do programa. Agora me diz, é mais fácil fazer isso aqui, seguindo um método de trabalho que já dá resultado, ou ficar criando e editando esse tipo de coisa com aquele monte de plugin dentro do SketchUp? Acho que é aqui, né? Comenta aqui embaixo então para eu saber a sua resposta e para eu saber também se você já sabia criar ruas e calçadas desse jeito. Enquanto você comenta aqui, já deixo o meu convite para você. Se você ainda não é inscrito no canal, clica aqui embaixo, se inscreve nesse canal, deixa o seu like para ajudar o canal e ajudar esse vídeo a chegar em outras pessoas. Ative as notificações para você ficar por dentro de um vídeo ou de qualquer vídeo que possa surgir aqui para você. E também não deixe de me seguir lá no Instagram. Outro ponto interessante para você economizar tempo na hora de editar a sua topografia é saber usar a ferramenta de alteração de pontos. Sem saber disso, você vai perder horas e pode ser que você acabe fazendo coisas do jeito errado, do jeito que você não deveria fazer. Então, toda vez que você quiser mudar um ponto na sua topografia, você vai fazer o seguinte: você não deve selecionar a rua e a calçada que você criou, porque elas fazem parte da sua topografia. Então, você vai selecionar a sua topografia e vai vir na opção de modificar os subelementos. Os subelementos são todos os pontos que já existem ali, ó, naquela topografia que a gente criou. Então você pode selecionar todos aqueles pontos e movimentar eles. Basta mover para o lado que ela já vai ajustar. Se você quiser adicionar novos pontos, pode clicar também em modificar os subelementos e aqui você vai ter a opção de adicionar um ponto. Então você clica aqui para adicionar um ponto. Lembra sempre de ativar a opção aqui, ó, do absoluto, que aí você vai trabalhar com os pontos certinho. Travou aqui a opção do absoluto, e aí você define a altura que você quer aqueles pontos. Se você não sabe, basta chegar próximo, saber aqui, ó, qual é a posição desses daqui, e aí você pode colocar, eu quero colocar um ponto a 1 metro de altura comparado com o nível desse meu terreno. Saio colocando ele ali, ó, e aí a gente vai criando uma nova alteração lá na topografia. O que eu fiz aqui foi gerar um platô. Então, se eu venho aqui e visualizo melhor, eu não consigo ver esse meu platô. Por quê? Porque as curvas de nível não estão pequenas. Então, calma, dá para ajustar isso também para que fique fácil de você visualizar. Como eu te disse, o Revit é um software totalmente flexível. Ele permite com que você crie diversos tipos de projetos. Isso porque você consegue trazer a visualização que você quiser para o seu projeto.
Então, se é um projeto de interiores, você gera um tipo de visualização. Se é um projeto de arquitetura, você pode trabalhar esse tipo de visualização. E se você está lidando com terrenos, você também pode trabalhar a visualização das curvas de nível. Quer ver como é que a gente consegue fazer isso? Você seleciona a sua curva de nível, vem aqui na opção de editar o tipo, seleciona aqui e aqui dentro nós temos curva de nível da nossa topografia. Você vai clicar em editar. Clicando em editar, ele pergunta aqui, qual o intervalo você quer visualizar. Então aqui a gente está vendo as curvas de nível de 1 metro em 1 metro. Vou dizer para ele, eu quero ver a cada 20 centímetros. Ou seja, eu quero ver aquele monte de curva de nível. Peço para aplicar, dou um OK, OK novamente. E olha aqui o que ele fez. Ele gerou outras curvas de nível para eu poder visualizar. Melhor de tudo isso passando aqui na minha rua, na minha calçada, e eu podendo fazer diversas análises aqui do meu terreno, sem me preocupar em ficar levando esse terreno para um outro software, exportando para o AutoCAD, importando de novo e assim por diante. Porque tudo isso foi feito dentro de uma única ferramenta. Eu coloquei energia dentro de um único software e consegui fazer o meu trabalho render muito mais. E agora que você sabe alterar os pontos e também alterar a visualização da topografia, vou te ensinar a criar uma topografia mesmo que você nunca tenha aberto o programa. Você vai criar uma topografia do absoluto zero. Primeiro ponto, navegue até a sua planta baixa que vai ficar mais fácil de você visualizar. Você vai vir em massa e terreno. Como a gente não tem nada e nenhuma referência, nós vamos selecionar o sólido topográfico e nós vamos criar do esboço, ou seja, nós vamos esboçar essa topografia. Clicando em criar do esboço, nós temos que dizer para o Revit qual o limite dessa nossa topografia. Não é infinito. Então a gente vai fazer o seguinte, nós vamos desenhar o limite dela. Eu vou desenhar um retângulo aqui, para colocar o limite dessa minha topografia. Beleza, deixei ele aqui. Concluo ele e a minha topografia está feita. Mas o que aconteceu? Ela está toda plana. E eu não quero, eu quero trazer curvas de nível. Então eu vou selecionar aquele plano que eu criei, aquele sólido topográfico, e aí sim vou modificar todos os meus subelementos. Seleciono aqui e agora nós vamos colocar aqui quais elementos a gente quer. Quero adicionar um ponto e eu vou colocar a elevação dele de 1 metro. Então eu chego próximo aqui e saio colocando esse meu ponto aqui para criar aquela curva de nível. Vou agora criar a curva de nível de 2 metros. Então essa estava 1 metro acima, essa outra vai estar 2. Saio selecionando ele aqui e ele vai criar para mim ali a minha curva de nível. Por que ele está mostrando isso? Porque eu estou cortando a minha topografia. Vamos lá no 3D visualizar ela. Então, ela cresce e depois ela volta a cair. Mas a gente vai mudar ainda mais isso. Então, vamos selecionar a nossa topografia aqui em planta, adicionamos mais um ponto. E agora nós vamos adicionar a curva de nível de 5 metros de altura. Aqui em cima, vamos selecionar e colocar ela. Então, a gente vai fazer essa curva de nível aqui. E veja que eu só vou clicando e ele já vai fazendo tudo sozinho. Para finalizar, vou selecionar esses últimos 2 pontos que estão aqui e colocar eles a 5 metros também, para ficar tudo elevado. Assim que tiver alterado, vou voltar no meu 3D. Venho aqui e visualizo como ficou aquela topografia. Então você consegue criar o terreno que você quiser, o terreno que você desejar desse jeito aqui. Se precisar colocar uma rua, uma calçada, é só voltar aqui embaixo, mudar a faixa de vista para você realmente conseguir visualizar a sua topografia. Então, eu vou jogar aqui para cima para visualizar toda ela. E aí sim, para colocar uma calçada ou uma rua, basta vir aqui, selecionar o sólido topográfico que você pegou, vem em subdividir e aí você vai subdividir a área para sua rua e para sua calçada. Então, eu vou vir aqui, colocar aqui e colocar que a minha rua é uma rua em T. Ela faz esse caminho aqui. E aí eu vou deixar mais bonito. Eu vou colocar aqui, já a minha esquina desse jeito aqui e aqui desse daqui para finalizar. Coloco aqui, a minha rua, finalizei ela desse lado, finalizo ela desse outro, Então, terminei de fazer o croquis aqui da minha rua, já posso trabalhar aqui do lado o deslocamento, vou colocar 5 centímetros. Aqui do lado, o material é de asfalto.
Coloquei ele aqui, finalizo a minha topografia, aqui eu não visualizo, mas lá no meu 3D eu tenho ali, ó, a minha rua acompanhando toda a minha topografia. Para fazer a calçada é a mesma coisa, era só colocar aqui do lado a calçada e eu teria todo o meu terreno criado de uma maneira muito simples. Basta mudar e fim, a gente consegue fazer o que a gente quiser dentro desse programa. É bastante coisa que a gente está vendo nessa aula, né? Mas saiba que o meu compromisso aqui é com o melhor conteúdo para você. O conteúdo que vai fazer você ter um rendimento acima da média, acima dos demais arquitetos ou dos estudantes que estão junto com você. Eu prezo muito pelo seu tempo e pelo tempo que você dedica aos seus estudos. Por isso, eu estou aqui, ó, desse lado, realmente para te ajudar. Se fosse para ensinar a ficar clicando em botões, eu nem estaria aqui. Clicar em botões, todo mundo clica. Aprender a fazer as coisas mecânicas é fácil. Basta você ir lá no manual do Revit, ler ele de ponta a ponta para você aprender o que tem dentro do software. Mas saber usar os recursos para trabalhar mais rápido e reduzir as horas de trabalho pela metade, isso eu só vi os alunos do DSP fazendo. Cursinho de Revit tem de monte. Até de R$ 49,90 aqui na internet você vai encontrar. Mas é difícil se destacar nesse mercado apenas com conhecimento de um cursinho de Revit. Se você quer ir para o próximo nível, você precisa andar com quem já está indo para o próximo nível ou com quem já está lá. Cardume anda e nada com cardume. E só faz o que a manada faz. Tubarão nada com tubarão e tubarão caça cardume. Então toma cuidado qual caminho você está seguindo aí. Você quer ficar do lado de quem? Da galera do cardume, da manada que só sabe fazer aquilo ali ou nadar com os tubarões que estão ditando as regras? Mais uma sacada aqui para você e essa dificilmente você vai encontrar aqui na internet. Antes que digam que isso é uma gambiarra, o que eu vou te mostrar que a própria Autodesk fez isso. Eu abri o arquivo base deles, que eles dão pra gente, e eu fui atrás de entender como eles criavam as faixas de rua para deixar elas totalmente alinhadas com os pisos. Você vai ver só. E mais uma dica então, se você não explora os arquivos da Autodesk, comece a fazer isso, porque tem muita coisa para aprender com um arquivo base. Eu estava navegando pelo arquivo, eu cheguei aqui e visualizei essas faixas aqui de rua. Aí eu falei, como que isso é feito? Vou explorar um pouco mais. Selecionei ela e tcharam! Descobri que eles fazem as faixas de rua com um guarda-corpo. É isso mesmo, isso aqui é um guarda-corpo que a própria Autodesk fez e disponibilizou dentro do arquivo dela. E nesse momento eu vou pegar a inteligência que existe dentro de um arquivo base da Autodesk e vou trazer para dentro do meu projeto e, consequentemente, eu vou ganhar muito tempo com isso. O que eu vou fazer? Vou selecionar essa faixa aqui que eles deixaram, que é um guarda-corpo, vou copiar ela para dentro do meu projeto. Venho aqui, ó, no meu 3D e colo ela. Ctrl C, Ctrl V, já deixei ela aqui. Quero adaptar essa faixa aqui, ó, nessa minha rua. Como é que eu vou fazer? Vou selecionar ela, vou editar o caminho, porque eu quero criar algo novo. Então, venho aqui, seleciono aqui do lado, ó, vou lá na minha planta baixa para eu editar o caminho que eu quero dessa faixa. Ela vai vir aqui e ela vai virar, vai fazer, só percorrer esse caminho aqui. Então, beleza, fiz ela aqui e vou concluir. Antes de concluir, seleciono a minha faixa e seleciono um novo hospedeiro, que é a minha rua aqui. Quando eu for lá no meu 3D, pronto. Ok, meu guarda-corpo foi hospedado aqui na minha rua e tudo isso de maneira muito simples e rápida, tá? Se eu quisesse fazer qualquer alteração nesse momento, eu poderia, porque tudo isso já está integrado dentro do meu projeto. Aí você me diz, você acha que um software comum consegue te entregar tanta velocidade como o Revit entrega? Então, você precisa realmente saber documentar do jeito certo. Quer ver como é que a gente faz uma alteração e o software entrega tudo pra gente, quase que de mão beijada? Tudo isso porque a gente já falou para ele o que a gente quer. Dentro do programa está aqui criada
a minha rua, a minha topografia e aqui a faixa dessa minha rua, beleza? Vou fazer uma alteração para ver como é que fica. Venho aqui, seleciono ela e vou pedir para editar os elementos que tem aqui dentro. Mas acho que é melhor eu fazer isso lá na minha planta baixa. Venho aqui, peço para adicionar um ponto nessa minha topografia. Então eu vou vir aqui, colocar do absoluto aqui que eu quero uma elevação a 2 metros. E saio colocando aqui, ó, a minha elevação a 2 metros. Porque eu quero fazer essa alteração aqui. Vou adicionar vários pontos aqui para fazer essa alteração. Pronto, fiz aqui. Então eu tenho uma curva de nível, eu vou ter como se fosse uma espécie de platô aqui. Fiz. Ele já recalculou as curvas de nível, já deixou tudo bonitinho. E quando eu for lá no meu 3D, olha o que aconteceu. A rua já está na posição correta, a topografia e inclusive a minha faixa aqui. Quanto tempo você demoraria para fazer uma alteração dessa, pintar, recalcular, deixar pronto se você estivesse usando outro software de modelagem, como por exemplo o SketchUp? E aí eu te pergunto, você acha que quem sabe somente clicar em botões vai te ensinar a fazer coisas assim? Você acha mesmo que dentro dos manuais da Autodesk e do Revit tem tudo isso, explicando como você pode realmente ganhar tempo usando as várias ferramentas que tem dentro do programa? Não tem, né? O ganho de tempo ao usar um software BIM consiste em dominar 3 coisas. A primeira delas é a modelagem. E com uma modelagem bem feita, você economiza tempo ao documentar o seu projeto. Quanto melhor a sua modelagem, mais trabalho economizado. Segundo, a documentação. Saber documentar de forma automática evita erros de informações nos seus projetos. Então, vou pegar mais uma vez esse exemplo aqui. Nós temos uma topografia toda modelada, que foi feito, o Revit já adaptou tudo isso aqui para a gente. Você acredita que se eu estivesse trabalhando com uma documentação pouco automatizada, eu conseguiria ter isso? Eu poderia realmente criar aqui, ó, na minha planta baixa, uma achura para representar essa faixa aqui. Mas quando eu fosse no meu 3D, eu não teria essa visualização. Eu nem mesmo teria o quantitativo que eu tenho aqui, ó, do comprimento dessa faixa. Então, trabalhar a modelagem do jeito certo te ajuda a documentar e a extrair as informações desse projeto sem nenhum retrabalho. E o terceiro ponto que você precisa dominar é o fluxo de trabalho. Saber combinar as ferramentas faz com que você evite perder tempo fazendo trabalhos braçais. Pronto, te entreguei os pilares de dentro do domínio do seu projeto. Um pilar não funciona sem o outro. Eu já vi pessoas tentando fazer um pilar sem colocar o outro. Tentando fazer a documentação sem a modelagem. Fazendo a modelagem sem a documentação, só que com o fluxo de trabalho. E em todas as vezes, eles perderam mais tempo do que se eles tivessem seguido um passo a passo, passando etapa por etapa do jeito certo. E agora vem o grande finale dessa aula. Como recortar a topografia sem ficar perdendo tempo dentro do Revit. Como fazer túneis, recortes, enfim, o que você quiser. Basta você vir aqui no seu modelo, você vai selecionar aqui dentro massa e terreno. Só que você não vai vir em sólido topográfico, você vai criar uma massa no local. Então eu vou na minha planta baixa, seleciono para fazer uma massa no local e vou desenhar ela aqui. Deixei com esse nome mesmo e vou desenhar uma massa nesta posição aqui, ó. Coloquei ela aqui. Depois que ela estiver pronta, eu seleciono os limites dela aqui e peço para criar uma forma vazia aqui. Criei uma forma vazia e depois que ela estiver criada, vou dizer o seguinte, eu quero recortar essa minha topografia. Então eu vou pedir para cortar a topografia com a massa que eu criei. Beleza. Agora eu posso concluir e visualizar isso como ficou no meu 3D. Chegando próximo aqui, ó, ele já está recortado. Mas se você quiser ter o domínio daquilo que você recortou, basta você vir aqui e editar essa massa. Então você pode selecionar ela e diminuir o tamanho dela, diminuir a quantidade e assim ir trabalhando com ela dentro do Revit. Precisou deixar um pouco mais profundo? Faz isso.
Se você quiser criar um túnel, você vai fazer uma massa aqui atravessando do outro lado. Então, olha como é que ficou simples trabalhar a sua topografia e fazer recortes. Tudo isso já impacta na questão de quantitativos, de elementos, de tudo aquilo que você precisa extrair para o seu projeto. Muito mais fácil do que usar qualquer outro software, não é mesmo? Quer ver então como que a gente faz para criar um túnel dentro de um terreno dentro do Revit? Pode ser que você não use isso de cara, mas isso aqui vai facilitar muito o seu trabalho. Então você vai chegar aqui, ó, no seu terreno, vai selecionar ele e você vai trabalhar uma massa. Então, quando você vier em massa e terreno, seleciona para criar uma massa no local, você tem que nomear essa massa. E antes de sair trabalhando, defina um plano de trabalho. Eu vou definir, ó, essa lateral aqui. Beleza, agora eu venho aqui e vou fazer um túnel aqui dentro desse meu terreno. Seleciono essa minha massa, peço para ele criar uma forma de vazio nessa minha massa, ele vai acabar criando ela aqui. E antes de finalizar, venho aqui em cortar, seleciono a topografia e aquela massa que eu criei. Concluo aqui a minha massa e a gente vai ver que agora a gente criou um túnel aqui, ó, nessa topografia. Basta selecionar aquela massa, prolongar ela aqui, ó, que a gente acabou criando, para você ter um túnel muito mais profundo. Então basta selecionar ela aqui, do jeito que a gente criou, e levar ela até o fim, ó, da nossa topografia aqui. Concluiu aqui, conclui novamente e pronto. Agora você consegue criar um túnel ali, ó, da sua massa dentro do Revit, recortar o seu terreno do jeito que você quiser, evitando muito retrabalho. Coisa que não era possível fazer até as versões anteriores desse programa. Por isso que eu bato também muito na tecla. Atualize-se. Atualize o software que você trabalha. Quanto mais atualizado, mais recursos você vai ter na sua mão, mais tempo você vai economizar e um trabalho com a qualidade melhor você vai entregar para o seu cliente. Tudo isso porque as ferramentas elas vão se aperfeiçoando. Então você precisa fazer isso também. Se você quiser ter um trabalho melhor, você tem que usar um software melhor, você tem que aprender do melhor jeito para realmente colher os frutos lá na frente. E não para por aí não. Agora dentro do Revit você pode retirar a quantidade de terra que ficava onde você criava, por exemplo, um muro de arrimo ou uma parede. O Revit ficou mais inteligente e isso nos trouxe mais facilidade e economia de trabalhos braçais. Vamos ver como é que você vai poder desenhar uma parede, colocar ela no seu terreno e pedir para o software fazer o recorte para você. Assim você extrai certinho a quantidade de terra que você vai precisar remover para colocar um muro ali ou quanto de aterro você vai precisar colocar dentro do software. Mais uma vez, a gente tem aqui um material de estudo, só que eu vou colocar uma parede. Em vez de colocar, eu vou já trazer uma que tem pronta aqui do próprio template, tá? Vou selecionar ela aqui, trazer ela aqui para o lado, vou jogar ela aqui e vou aumentar a altura dessa minha parede, tá vendo? Então, coloquei ela aqui e vou trazer ela nessa posição. Na versão antiga, a gente tinha uma parede entrando dentro de um terreno e mais ou menos a gente estimava qual era ali o recorte do terreno. Agora, ele ficou inteligente. Vamos lá usar a inteligência da ferramenta. Venho aqui nas opções de modificar, vou pedir para cortar, seleciono a minha topografia e a minha parede. Quando eu faço isso, olha o que aconteceu. A minha topografia foi recortada. Se eu selecionar minha parede e esconder ela, olha o que vai acontecer. Ficou ali o buraco daquele meu muro. Então isso impacta na minha quantidade de terra que eu tenho aqui, ó. Eu tenho uma área, eu tenho um volume que já está considerando o recorte daquele muro. Olha como fica inteligente criar projetos com esse software, seguindo um passo a passo que vai descomplicar a maneira como você cria os seus projetos. Espero de verdade que você tenha aprendido tudo isso daqui. Essa aula fica disponível para você consultar ela e aprender cada vez mais comigo aqui no YouTube. Por isso que eu digo, se você ainda não se inscreveu, já clica aqui, se inscreve nesse canal, ativa o sininho para você ser lembrado toda vez que sair um vídeo novo aqui e não deixe de me seguir lá no Instagram, no @JeffersonSandrin, para você também acompanhar todo o conteúdo que eu compartilho por lá. Enquanto não sai um vídeo novo aqui no canal, a gente se encontra lá no Instagram, tá bom? Espero te ver mais vezes aqui e também lá no meu Instagram. Tchau, tchau e até a próxima!